Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Cidade Pequenina, obra do Camilo Solano e do Aldo Solano, publicada pelo selo Original Pipoca e Nanquim. Só um aviso, está chovendo aqui na minha cidade, tem chovido muito aqui, assim, quase que dia sim, o outro também, então tem sido difícil arrumar um horário para gravar. Aqui em casa tem um pouco esse eco da chuva, então se tiver um ruído aí de fundo, peço desculpas. Mas vamos lá, vamos falar de Cidade Pequenina. Esse quadrinho, ele é uma grande homenagem a uma pequena cidade. A pequena cidade onde os dois autores cresceram. Que cidade é essa? São Manuel, no interior paulista. É também uma homenagem à memória. A memória familiar e também a memória dessa cidade. No caso de cidades do interior, essas duas memórias, né, as memórias familiares, vamos colocar assim, e as memórias mais sociais, mais coletivas, elas tendem a se cruzar. Isso é apresentado aqui numa situação onde há uma história que é contada de geração em geração na mesma família e ao mesmo tempo essa história é um caos na cidade, A matéria-prima que os irmãos Camilo Solano e Aldo Solano utilizaram para criar Cidade Pequenina são os causos vistos e ouvidos. Bom, quem já foi a uma cidade do interior, já passou um tempo numa cidade do interior, ou ao menos conviveu com alguém que cresceu numa cidade do interior, sabe que os causos são praticamente uma instituição. E uma instituição em declínio, assim. Há causos de humor que tem, aqui aparecem vários desses, há causos que visam uma certa lição de moral, normalmente reafirmar os laços familiares. Há causos que são de terror, eu ouvi vários desses de assombrações que as pessoas supostamente viram. Eu cresci, minha gente, numa cidade do interior, mas numa cidade de porte médio, que tem em torno de 300 mil habitantes. A cidade pequena com a qual eu mais tive contato foi São José do Vale do Rio Preto, uma cidade aí de em torno de 20 mil habitantes. Mas a cidade da qual eu ouvi mais causos foi Piraúba, em Minas Gerais. Inclusive, vários dos causos de Piraúba são relacionados a um antigo prefeito da cidade, o Zé Arino. Então, cara, são várias histórias, assim, várias histórias muito engraçadas com esse antigo prefeito. E alguns causos, eu já reparei isso, eles tendem a ganhar certa universalidade. Eles aparecem em várias cidades, eles aparecem em vários contextos. Outros causos, eles já são mais encarnados, são causos locais, ligados às figuras daquela cidade, aquelas pessoas que são peculiares, vamos colocar assim. Bom, e inclusive mencionam isso aqui, né, que em São Manuel, na cidade pequena, todo mundo é uma figura. Isso aparece em outras cidades também, né? Bom, o Camilo e Aldo Solano, eles usam mais esses causos enraizados, esses causos ligados às figuras da cidade. Há os causos maiores e os causos menores. E uma coisa que acredito que vale a pena dizer ao comentar esse quadrinho é que isso aqui, minha gente, é uma adaptação. Acredito que pouca gente tenha falado nisso, mas, por exemplo, quando a gente pega lá o Chabuté, o Moby Dick do Chabuté. O Chabuté pegou uma história que era contada num tipo de linguagem e adaptou isso para os quadrinhos. Né? Moby Dick foi isso. Ou então, há outros, assim, tipo, bom, toda hora tem adaptações de livros para quadrinhos, e também o contrário, adaptação de quadrinhos para o cinema. Isso aqui é uma adaptação. Bom, é adaptação de causos que são contados oralmente. E, minha gente, contar causos é sim uma arte. É uma arte que envolve tanto memória, envolve também improviso, envolve recriar sendo respeitoso à tradição, enfim. E o grande contador de causos, cujos causos foram adaptados pelos irmãos Camilo e Aldo Solano, é o pai deles. Eles ouviram esses causos, né? Alguns eles testemunharam, mas ouviram muito esses causos do próprio pai. Então esse quadrinho
não tenho medo de dizer, não, é uma adaptação. E eu vou dizer que é uma adaptação muito difícil, porque a linguagem assim, oral, ela tem os seus recursos que são distintos. Por exemplo, da palavra escrita, né, da palavra escrita. E aqui no quadrinho é uma arte híbrida, né, tem os desenhos e tem o texto, mas ainda assim é uma adaptação difícil. E que eu acredito que eu possa dizer isso não é nenhum demérito para eles, toda adaptação envolve perdas. Envolve perdas. Então, o caos contado oralmente, com certeza, tem um outro tipo de impacto do que os causos que nós lemos aqui. Embora seja muito interessante ler aqui, mas acredito que isso faz parte da homenagem. É um quadrinho que remete para uma vida e para uma maneira de contar histórias que está fora dele. Bom, vamos lá, acho que já falei demais disso, mas era um ponto que eu queria frisar muito. Não dá para deixar de lado que isso aqui é uma adaptação de histórias contadas oralmente. Bom, vamos lá, né? Há causas aqui de todos os tipos, desde os causos cômicos, por exemplo, aquele que envolve uma situação que supostamente apareceu num filme do Jerry Lewis, inclusive a busca se essa história realmente aconteceu e se ela virou o filme do Jerry Lewis mesmo, ela é contada na trama aqui. Há os causos mais trágicos, como por exemplo o da morte de um poeta que declamava em tudo quanto é festa, né? E que a morte dele é como que sinalizasse a mudança dos tempos, assim, a mudança dos tempos. Tá aí, esse caos é bem dos que eu mais gostei, inclusive. Há também os causos que mesclam a tragédia e a comédia, como o caos do homem que foi internado como louco. Né? Esse tipo de causa ele tem uma certa universalidade, embora aqui seja diretamente uma das figuras lá da cidade, que inclusive tem uma foto desse cara aqui, eles botam uma foto dele. Bom, e nem todas as histórias são para rir. Eu ri algumas vezes aqui, mas eu contemplei mais. A cidade do interior, a cidade pequena, a cidade pequenina, ela tem um ritmo de tempo que é diferente do ritmo de tempo da cidade. É um tempo que nos convida a nos deter mais. Já a cidade, ela nos bombardeia com estímulos e com uma velocidade que gera aquilo que um sociólogo, não é bem um sociólogo, vamos chamar de sociólogo, mas um filósofo sociólogo aí, porque ele está sempre nessas duas, e bota o pé na história também, um ensaísta, George Simmel, chamava de atitude blasé, que é essa atitude de indiferença que o homem da cidade guarda, como que para proteger do excesso de estímulos. Já o mundo do interior, ele é como se a velocidade é outra, os estímulos são outros. Então, esse mundo nos convida a contemplar, a olhar, a ter um olhar mais detido. E isso está bem aqui no quadrinho. E esse tempo, esse outro tempo do interior, ele é bem apresentado, por exemplo, na situação da senhora que senta no ponto do ônibus para conversar com as pessoas que vão pegar ônibus. Também na Olimpíada de Inverno, né, lá que vai ter uma prova de natação e ela cancelada por causa do frio, enfim, né, enfim. Ao ler isso aqui, minha gente, eu fiquei pensando, na São Manuel, que os irmãos Solano cresceram, há muito de Brasil. Há muito de Brasil. Nessas cidades pequeninas, há muito do que nós somos. Há muito do que nos fizeram ser o que nós somos. Né? Há muito que nos fez ser o que nós somos. Né? Esse interior do Brasil, ele tem seus problemas, ele tem suas contradições, mas ele tem suas riquezas. Ele tem suas riquezas. E cidade pequenina coloca a luz nesse interior, coloca a luz nesse Brasil que com certa frequência é não visto. Esse Brasil que com certa frequência é inferiorizado. É claro, minha gente, a gente fica um pouco aí no contrapé da modernidade no Brasil. Então a gente admira, claro, os avanços, né? Mas ao mesmo tempo nós temos um certo coração que tem saudade disso. Coração que tem saudade disso e que julga isso valioso, É uma contradição que nós vivemos, E por isso obras como Cidade Pequenina e como outros romances aí da nossa literatura, né, são importantes, né, porque nos revelam certas riquezas
que com certa frequência a gente deixa passar, né? Bom, essa situação de que esse interior ele traz riquezas ao Brasil, riquezas das quais o Brasil é inconsciente da origem, ela é quase que proverbial. Há uma história aqui que é quase proverbial nesse sentido. É a história que eu mencionei. É a última trama que uma situação que aconteceu em São Manuel supostamente se tornou uma piada do Jerry Lewis depois de correr o Brasil. Foi para fora. Só que a origem se perdeu. A origem se perdeu. E, inclusive, os irmãos, eles vão desconfiar do pai. Bom, isso é invenção, né? Isso é invenção. E aí vai ter quase que um trabalho quase que arqueológico, né? Para buscar, então, será que isso aconteceu em São Manuel mesmo, né? Bom, minha gente, cara, se não tivesse acontecido, deveria ter acontecido, porque eu brinco assim, porque realmente é algo que chama a atenção para as riquezas cuja origem nós perdemos. Quadrinho bonito, quadrinho sensível, né? Quadrinho, como eu disse, foi para mim um convite à contemplação, até um pouco as minhas próprias raízes. Enfim, minha gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Não esquece também dos links patrocinados que estão aí na descrição, nesse jabá que costuma ser o mal necessário, eu tenho que lembrar vocês. Fazer alguma compra na Amazon usando esses links ajuda demais o canal a crescer e a melhorar, né? Tem tanto o link geral da Amazon, quanto o link também para Cidade Pequenina, caso alguém tenha interesse, e para outros quadrinhos da Pipoca e Nanquim. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido, forte abraço e até o próximo vídeo.